Eu sou o Pedro, aqui hoje a gente está com o Lucas e o João. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 26/9/2024, são 9 horas. A gente está abrindo aqui a comunidade LGPD. E o tema que a gente resolveu discutir e debater ele aqui hoje é um que torna o advogado como um acelerador, um protagonista importante na parte de questionar e cobrar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E esse tema foi compartilhado lá no LinkedIn pelo Lucas. E aí eu vou dar a palavra para ele falar um pouco do como é que é esse contexto, né, para que a gente possa fazer o debate. E aí depois, é claro, esse conteúdo vai virar conteúdo lá no LinkedIn, lá no blog da Indica, e assim a gente vai compartilhando esse assunto. E eu acredito que vale a gente também pensar em influenciar um pouco mais a OAB a capacitar os advogados para esse tema. Talvez isso também seja muito importante. Ô, Lucas, se você quiser abrir o seu microfone, sua câmera também, para que você fale mais tranquilamente, mas do jeito que está tudo bem. Você pode startar aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. O bate-papo de hoje vai ser até meio que no improviso mesmo, Isso. por conta de um tema que surgiu ontem, que eu percebi, uma matéria que foi publicada na revista Migalhas, no site Migalhas, que é um site notório de publicações de notícias jurídicas. Eu vou até abrir aqui, vou compartilhar a tela, que vai ficar interessante, já que a gente tem esse recurso. Só um minutinho enquanto eu abro aqui. Isso que a gente está fazendo. Abriu aí, Lucas. Abriu? Abriu. Perfeito. O caso é um incidente de proteção de dados que ocorreu no Distrito Federal. E esse vazamento de dados, esse incidente, ele envolve um menor, né? Ou seja, a gente está falando de dados pessoais de criança e adolescente. Além disso, envolve, não está preciso na matéria, até porque esse processo ele tramita em segredo de justiça, mas envolve informações sensíveis desse menor, o que a gente pode talvez concluir que seja dado pessoal sensível ou alguma informação sensível que, ainda que não esteja caracterizada como dado pessoal sensível, ela merece a proteção por algum tipo de fator de discriminação que seja possível. Então, o fato é que esse menor ele estava trabalhando como aprendiz no Conselho Tutelar, e aí esse órgão ele está sob a gestão do Distrito Federal, e nesse órgão havia informações sensíveis relacionadas a esse menor e os irmãos dele, ou seja, um compilado de informações referente à família do titular dos dados, que é criança e adolescente. E aí o menor informou no processo que outras crianças e adolescentes, né, tiveram acesso à pasta onde que continha essas informações dele. E acessaram a pasta, acessaram as informações, depois compartilharam em grupos de mensagem e, posteriormente, a gente sabe como que é criança e adolescente, isso virou motivo de zombaria, chacota, enfim, virou um bullying. Isso, obviamente, que gerou um prejuízo enorme para essa criança, até atrapalhou o convívio dele, prejudicou o convívio dele com as outras crianças.
E aí a gente imagina o seguinte, uma criança ou um adolescente que está sob algum tipo de intervenção perante o conselho tutelar, ele já é uma criança, um adolescente que tem um problema, que está vivendo um contexto sensível, delicado, e que merece proteção, assim como o Estatuto da Criança e Adolescente fala lá que a criança e adolescente é dever do Estado, da sociedade, da família, a proteção acerca da criança e do adolescente. Então, esse tipo de falha indesejável torna-se muito grave, na medida que a gente está tratando de uma criança ou um adolescente que deveria ter um grau de proteção maior e que ainda está vivendo um contexto sensível porque está sob algum tipo de intervenção do Conselho Tutelar, enfim, uma série de situações que podem ser extremamente prejudiciais para essa criança. A gente não consegue detectar aqui, de fato, qual é a situação que ele estava vivenciando. Contudo, o processo, por se tratar de uma ação que tramita em segredo de justiça, né, a gente não consegue extrair com fidelidade o que estava acontecendo e também não é importante aqui para a nossa discussão. Fato é que houve esse vazamento, né, e isso foi parar no judiciário, obviamente, que é uma lesão a direitos da criança e do adolescente, sob o ponto de vista da privacidade e proteção de dados. E aí, o juiz, ele identificou as provas, foi feita a colheita de provas e ficou comprovado de que houve esse vazamento. E o juiz fixou uma indenização contra o Estado, contra o Distrito Federal, que o Distrito Federal é uma entidade federativa, no valor de R$30 mil. Então, esse é o contexto desse caso e ele traz para nós uma reflexão muito importante. Às vezes a gente pensa que a privacidade, proteção de dados, ele se assemelha a questões ligadas à tecnologia. Ou é aplicável somente a tratamento de dados que envolve tecnologia, ou que envolve tratamento de dados de forma online, enfim, em meio virtual. No caso aqui, a gente tem um problema que ele é aparentemente simples e, ao mesmo tempo, muito grave. Porque, provavelmente, isso não está aqui expresso, mas tudo indica que se trata de uma pasta física que alguém teve acesso, compartilhou as informações, ou ainda que seja uma pasta em meio virtual, que algumas crianças e adolescentes tiveram acesso. Não é uma situação muito complexa do ponto de vista de tecnologia ou de segurança da informação. E também não seria muito difícil elaborar medidas de salvaguarda para acesso desautorizado desse conteúdo. Então, a gente percebe que, ainda que sejam medidas simples ou que seja um contexto simples, a repercussão dele pode ser muito grave e pode ser muito negativa, a ponto do Estado, né, no caso aqui, o Distrito Federal ter que arcar com uma indenização no valor de R$30 mil, só por conta dessa falha. E aí, isso traz para nós, enquanto profissionais da área de proteção de dados, uma percepção de que o nosso público ele é também a iniciativa privada, mas o setor público, a administração pública, também carece de muitos esforços para a conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. E aos gestores públicos que estão responsáveis pelas decisões no tocante a tratamento de dados, a eles cabe um dever de priorizar essa pauta dentro do contexto da administração pública e promover os melhores esforços para que esse tipo de falha não aconteça. Tem uma situação que eu sempre gosto de lembrar ela, que em alguns contextos, se o administrador público ele dolosamente ele promove uma falha ou deixa de tomar as medidas para mitigar uma falha em proteção de dados, esse administrador público, esse gestor público, ele pode responder até por improbidade administrativa. Já tem decisão do STF acerca desse tema.
Ou seja, era para ser um assunto bem que fosse bem importante na pauta do dia da administração pública. Esse era um assunto que, devido às repercussões que ele pode ter na esfera jurídica e de responsabilidade do servidor público, do gestor público, esse assunto era para ser mais pautado, mais comentado, e a administração pública tivesse melhores esforços. A gente sabe que, em alguns casos, a gente vê a administração pública com algum tipo de esforço para gerar salvaguardas na proteção de dados ou implementar requisitos de conformidade à proteção de dados, mas na maioria dos casos que a gente vê é uma absoluta desconformidade de tratamento de dados no setor público com a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí, um outro ponto que eu considero interessante, que a gente pode refletir bastante, o quanto que, à medida que a lei vai tomando, vai sendo aplicada no dia a dia e sendo reafirmada por meio de decisões judiciais, o quanto que isso é importante para amadurecer a cultura de proteção de dados. A gente, às vezes, espera que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados venha fiscalizar e multar e estabelecer as sanções necessárias. Sim, a gente espera isso. Mas, devido a questões de orçamento, a autoridade ainda é recém-criada, está se organizando ainda, falta de estrutura, esse objetivo ele não vai ser em tão curto espaço de tempo alcançado. Então, a gente sabe que, às vezes, na falta de uma fiscalização mais efetiva, de uma sanção da NPD, os titulares de dados eles vão poder se socorrer do Poder Judiciário, que é o famoso contencioso judicial, as ações judiciais que a gente lida no dia a dia. Esse é um papel que o advogado se torna um protagonista, ao mesmo tempo a Defensoria, o Ministério Público, e é um papel que é muito importante para assegurar políticas de proteção de dados e privacidade que estejam em conformidade com os níveis de segurança que se deve ter. Não é novidade de que, em algumas situações em que o Estado se omite ou que ele não realiza a sua política ou não implementa a política pública necessária, o particular, né, a pessoa que está ali com seu direito tolhido, ela pode se valer do Poder Judiciário, isso é comum. E na área de proteção de dados, a gente tem visto o aumento das decisões que, de alguma forma, elas condenam ou emitem uma obrigação de fazer, né, impõem um dever de conformidade ao controlador de dados ou operador de dados, inclusive a administração pública. Ainda hoje, pela manhã, eu estava correndo o olho em algumas notícias jurídicas, e aí eu vi uma outra que é interessante, que, deixa eu até abrir aqui, foi uma condenação por violação de proteção de dados na Bahia. Ô, Lucas, enquanto você está colocando aí, essa decisão, esse artigo que você colocou aqui, você poderia colocar ele que está lá no LinkedIn publicado? É ele que está lá, é só clicar Tá no bom. link. Bom dia, Lucas. Bom dia, João. Bom dia, Pedro. Bom dia, Hugo. Bom dia, Hugo. Tudo bem? Bom dia, Raquel. Raquel, tá aí. Bom dia, Hugo. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos. Ô, Lucas, Bom, salvo engano sim. meu, a NPD ela divulgou uma época atrás, né, aqueles processos que haviam sendo os processos, né, administrativos, e os órgãos públicos eram os maiores, né, que estavam sendo autuados por falha na LGPD, né? A NPD, bem um tempo atrás, tem lá na página dela essa divulgação, né? Verdade, Hugo. Verdade. Isso é até um indicativo da importância que a privacidade e proteção de dados assume perante a administração pública. Se fosse para postar há 3 anos atrás, eu diria que os maiores os processos em maior número seriam relacionados à iniciativa privada. E aí, contrariando essa expectativa minha, e acredito que de muitos profissionais,
esse foco foi direcionado à administração pública. E é muito interessante. Sua observação é muito boa. A notícia que eu ia mencionar, ela é de ontem. E olha que interessante. O Estado da Bahia, né, por meio do TJ, observem bem, o Tribunal de Justiça da Bahia e aquele portal Jus Brasil foram condenados por violação de dados, a proteção de dados. No caso aqui é um vazamento de dados pessoais de uma pessoa que é portador de HIV, e essa informação ela constava de um processo, e não foi tomadas cautelas devidas acerca da proteção dessa informação, que ela tem um potencial discriminador enorme, enorme. Inclusive, acerca desse tema, existe uma legislação federal que ela obriga que todo processo judicial, processo administrativo, qualquer tipo de processo que veicule matéria relacionada à pessoa portadora de HIV, esse processo e os documentos, eles têm que ter sigilo. No âmbito judicial, esses processos têm que estar guardados dentro do segredo de justiça. Então, isso é importantíssimo para advogados que atuam na área. Por exemplo, um exemplo comum, um advogado que atua na área previdenciária. Ele vai postular um benefício porque a pessoa é portador de HIV. Esse processo, obrigatoriamente, tem que estar em segredo de justiça. Tem uma lei federal que impõe isso. O juiz, quando recebeu o processo lá, ele tem o dever e a obrigação de verificar isso, né? A secretaria tem o dever de verificar isso, e o advogado muito mais. Na hora que ele protocolar esse processo, ele já tem que ativar, fazer o pedido de segredo de justiça, fundamentar com base na legislação, e acredito que segue um trâmite normal. Mas essas são salvaguardas que merecem ser pontuadas, e a gente acabou de ver, é notícia de ontem, um caso desses, né, que não foi resguardada essa hipótese de sigilo, e houve a condenação, inclusive, de uma plataforma que é muito conhecida de todos nós, e do Estado da Bahia, né? Então, assim, esses temas que nós corremos aqui por alto, né, eles são importantíssimos, e eles vinculam muito os advogados, de forma que, ainda que advogados não sejam especialistas na área de proteção de dados ou direito digital, atualmente é importante que os advogados tenham um mínimo de conhecimento, porque no dia a dia deve ser aplicadas medidas de salvaguarda à privacidade e proteção de dados. Além do mais, a gente sabe, o Hugo sabe, eu não sei se a Raquel é advogada, mas é advogada, Raquel? Sim, ela é. Era por isso que eu ia falar. Sensacional. Você também é advogado? Sim, sim. O Lucas também? Isso. Porque eu atuo em Santa Catarina, né? Não sei onde é que você atua. Eu estou em Minas, no interior de Minas. Nós usamos o EPROC, né? Nós temos Sim. aqui as funcionalidades. Eu acredito que o EPROC também seja, mas eu já entrei em Minas e é um pouquinho diferente, é mais parecido com o federal, mas nós temos aqui na entrada do processo essa possibilidade de assinalar diretamente sem fazer o requerimento, né? Ótimo. Aqui também nós temos essa possibilidade. O PJE nosso dá essa possibilidade. Na Justiça Federal, o nosso sistema ele foi migrado recentemente para o EPROC também, que é igual de vocês aí em Santa Catarina. Sim. E tem essa possibilidade. Eu sempre fundamento com essa legislação, quando é caso de HIV, porque às vezes o juiz ele vê a causa, mas ele não sabe por que a gente está pedindo ali o sigilo, o segredo de justiça. Então, se alguém, né, correr o risco de não ler a íntegra da petição, que infelizmente é uma situação que vem acontecendo com frequência, a gente chama atenção para esse ponto para informar que aquele pedido de segredo de justiça ele está fundamentado numa legislação federal por conta da matéria que está sendo discutida. No próprio EPROC, né, que vocês não migraram ainda, né, nós temos a oportunidade de nós mesmos, advogados, colocarmos segredo de justiça em certas peças, tanto peças quanto documentos. Sim. Então, isso eu acho uma coisa importante, eu acho que o EPROC bem melhor nesse sentido.
Aqui no TJ do Rio, eu não sou advogado, mas vejo minha esposa, acho que ela junta no documento. Então, eu vi uma vez, ela faz o pedido junto do documento, aí já fica como confidencial, uma coisa assim. É isso mesmo. Aqui em Minas, tanto é PROC quanto PJE, até eu e o Hugo, essa semana a gente atuou nessa forma. Se a gente quiser, na hora de juntar o documento, a gente marca como segredo de justiça e ele vai como confidencial. O interessante é que, por exemplo, eu e o Hugo estamos no mesmo processo. Se eu juntar um documento como confidencial, o Hugo, que está advogando junto comigo ali pela mesma parte, nem o Hugo vai ter acesso. Aconteceu isso com a gente recentemente. Mas são práticas interessantes para mitigar essas questões de vazamento de dados. E aí, para nós, enquanto advogados, isso é imprescindível que a gente... Se alguém quiser falar alguma coisa, que eu acho que... Eu levantei aqui. Eu vou até já abaixar. Duas questões que eu acho que você colocou e que eu acho que a gente pode estar trabalhando nelas. Uma, que embora eu acho que a parte de acelerar, de dar luz, vai ser do advogado, que é o advogado que vai questionar, a justiça é que vai falar se está ok ou não, mas cria uma oportunidade muito grande para o pessoal da TI, ainda mais que você colocou, por mais que exista capacitações no direito digital, a operação é muito amadora. Às vezes o Windows, né, os sistemas operacionais que estão na máquina são piratas, estão sem antivírus porque não tem uma infraestrutura adequada, a pessoa não está protegendo aquele ambiente que ela tem, porque um computador que está no escritório tem acesso mais de uma pessoa. Então, por exemplo, assim, o meu horário de trabalho, ainda mais que eu vi que isso aconteceu no Conselho Tutelar, mas o outro, né, que com relação a um pedido de um abono, na hora que essa condição do abono acontece, ou do Conselho Tutelar, vamos imaginar que naquele computador do escritório do Conselho Tutelar, que é um lugar mais precário, tenha lá 5 pessoas trabalhando e as 5 pessoas operam naquele computador. Então, eventualmente, nem todo mundo deveria ter acesso a todas as informações. Tinha que ter alguma coisa que protegesse, ou por senha, e ensinar as pessoas. Então, quer dizer, a gente está falando aqui que quem vai dar a luz é o advogado, mas esse ambiente, para se tornar um pouco mais profissional, e talvez seja justo que, até na formação do Conselho Tutelar, tenha lá uma estrutura de TI necessária, e aí eu não estou falando só do conselho, não. Existe um punhado de outros conselhos que tem vara da infância, do idoso, ou de atendimento rural, quer dizer, você tem um punhado de lugares que lidam com pessoas que estão em condições vulneráveis e de risco, e que o sistema de informática, ele precisa de se profissionalizar para que aconteça. E aí, o que a gente precisa, eu acho assim, o que nós estamos fazendo aqui é um debate hoje também ímpar, porque a gente não tem falado tanto sobre isso, e hoje a gente coloca de um jeito que ele está aqui no nosso radar de sociedade. Né? A gente está falando de uma questão municipal, de conselho tutelar, que está pertinho da gente, está pertinho de todo mundo. E aí, então, era isso que eu queria falar com relação ao que você colocou, né? Então, eu acho que a TI vai ser muito protagonista. E fazer só uma menção curiosa, a gente está aqui no meio, né, de alguém do Sul e alguém do Sudeste, e a forma de se apresentar. Na hora que a Raquel apresentou, ela falou que ela era de Curitiba. E na hora que o Mineiro... A Vânia é do Norte. A Vânia é do Norte, então a gente está aqui né, em raios distantes. E aí o Lucas, que é um bom mineiro, não, eu sou de Minas. Eu não vou falar que é de Ubá de jeito nenhum, né? E a gente ainda está 3-1 aqui, 3-3 aqui, né? Porque eu, o Lucas e o Hugo somos de Ubá. Mas é uma questão de mineiro, né? Tanto que a Raquel colocou rápido. Não sou de Curitiba, estou aqui. E aí o Lucas, não, sou de Minas. Como se Minas... Santa Catarina, não me misture com Paranaense. Aí é legal. Mas só uma percepção que eu acho que às vezes a gente também tem que pensar nas questões culturais, né? O mineiro tem uma dificuldade de falar
de qual interior que ele é, né? A não ser que ele seja de Xixi Fora ou de Belzonte, né? Então aí ele falaria, mas sou aqui da capital. Mas se o cara é do interior, a gente tem essa condição. Mas eu acho que hoje é um debate bem interessante e rico, né? Com dois cases muito bons, dois causos muito bons para a gente tratar aqui. Raquel, você levantou a mão aí, você pode falar. Eu levantei. Primeiro, bom dia para a Vânia, né, que acabou de entrar, está sem o microfone. Essa semana, no começo da semana, eu recebi uma... Bom dia! Essa semana, no começo da semana, eu recebi da OAB, daqui de Santa Catarina, uma cartilha. Eu enviei agora no grupo sobre a LGPD na advocacia. Eu esperava uma coisa complexa, muito mais abrangente, mas o que eles apresentaram aqui foi basicamente algo que eu apresentaria para uma pessoa leiga até. São coisas bem simples, mas são úteis, né? Com relação ao próprio assunto daquele sigilo dos documentos no EPROC e tudo mais. Caso alguém queira dar uma olhada ali, eu já mandei no grupo. Era sobre isso que eu levantei aqui. Essa é uma condição que a OAB pode se tornar protagonista, porque a OAB precisa de criar grupos de discussões, e esses cases que a gente acabou de discutir aqui hoje são pontos importantes, porque eles chegam no radar do município, né? Onde a gente mora, né? Então, seja aqui em Blumenau, seja em Ubá, seja lá no norte, onde a Vânia está, ou seja no Rio de Janeiro, lá em Três Rios, João? Em Três Rios, no município a gente tem esses problemas, e provavelmente em todos os conselhos tutelares ou lugares que precisam de uma advocacia popular, existe uma precariedade e uma maldade com o mundo, porque quando a gente fala que existe um profissional, nem todas as vezes esse profissional olha para a informática como uma ferramenta que precisa de ter um cuidado. Ele está tão focado no negócio dele, né? Às vezes o advogado, o médico, o dentista, que eventualmente trata mal. A gente colocou aqui há alguns dias uma consideração que o processo natural, não só falar de que os dados estão lá, mas, por exemplo, se alguém trocar um ambiente, trocou um sistema operacional e não teve o cuidado de olhar para trás e ver o backup, então, quer dizer, perdeu a ficha de paciente, ele pode ser questionado, porque havia uma evolução que se perdeu ali e aquilo não era... Ele era um fiel guardador e ele abandonou aquilo por conta de uma falha técnica na TI, de ter o cuidado com o backup. Ele trocou o sistema, ele fez um upgrade e gerou esse tipo de dificuldade. Ô, Lucas, você abriu aí o microfone pedindo, e aí depois a Raquel. Perfeito. Ainda no tocante da OAB, o Pedro, a OAB é organizada para tratar esse tema, assim, direito digital e proteção de dados. Eu acho que é porque você não é advogado, que às vezes você não está acompanhando essa temática. Mas dentro da OAB federal e das seccionais estaduais, existem as comissões temáticas. E são criadas várias comissões. Por exemplo, vamos criar uma comissão para tratar de direito previdenciário, uma outra para tratar de direito de família, direito processual civil, e existe sim a comissão dedicada à proteção de dados. Ou também ela anexa, às vezes, duas matérias, direito digital e proteção de dados. Aqui em Minas existe essa comissão, em âmbito federal existe essa comissão, eles realizam eventos, tanto online quanto presenciais, sensacionais, eventos com grandes palestrantes, grandes nomes, e essa organização ela ainda tem uma importância. Por exemplo, agora, recentemente, no processo em que o STF estava discutindo a questão de representação aqui no Brasil da rede social X, muitas manifestações feitas em nome da OAB e manifestações direcionadas à liberdade de expressão, elas foram
feitas dentro do processo que está tramitando lá dentro do STF, por meio da Comissão de Proteção de Dados e Direito Digital. Então, existe sim essa organização. O que precisa, talvez, por exemplo, no seu caso, profissionais da área de TI, se integrar mais aos advogados que são dessa área para participar dessa temática. Eu considero que esse assunto, essa matéria, se ela puder ser sempre multidisciplinar, abordada sobre viés jurídico, sobre viés técnico da segurança da informação e da TI, eu acho que é pertinente, todos vão ganhar. Vai ganhar nós, advogados, vocês, TI, que vão ter um outro tipo de noção. Então, o que eu acho é essa integração. E me desculpem, mas o que eu percebo, até um desabafo mesmo, é que ao longo do tempo a proteção de dados ela ficou... os profissionais que atuam na proteção de dados ficaram duelando entre si. O cara da TI querendo puxar para ele, o advogado querendo puxar para ele. No final das contas, ninguém ganha. Ganha se souber trabalhar de forma conjunta. Aí que eu acho que ganha, até porque essa matéria não tem como não ser multidisciplinar. Lamentavelmente, esse tipo de coisa acaba simplificando muito o debate e tal. A gente já tem polarização suficiente no contexto atual. Então, eu queria fazer esse esclarecimento, porque às vezes muitos não conhecem, né, não sabem os recursos que a OAB tem, né, as comissões temáticas, e isso é importante para esse debate. Beleza. Raquel? Não, só com relação ali ainda ao Conselho Tutelar, que eu peguei no meio da conversa, o problema disso é que nós esbarramos na burocracia da licitação e não é fácil alcançar municípios, estados. Então, para nós, é um fator decisivo. Primeiro, porque eles têm que criar um edital para isso, né? E depois, quem vai se candidatar, tomar conhecimento disso e ser capaz de fazer essa proposta dentro daquele edital, né? E ainda com relação à OAB, realmente isso dali essa cartilha que eu enviei veio da comissão, né, da LGPD e Direito Digital, mas com relação ao que o Lucas falou, com aliar o TI com o direito, o que eu estou vislumbrando até agora que eu estou começando realmente a atuar na prática, é que me falta o TI. O que eu penso talvez eu conheço uma pessoa que ela é contadora, mas trabalha com TI. Para mim, ela parece ser uma pessoa ideal para, de repente, demonstrar algum tipo de parceria, né? Numa fase mais posterior da implementação, ou até no começo, dependendo do tamanho da empresa, né? Então, assim, eu acho que essas parcerias têm que ser buscadas. Então, por mim, eu até estou pensando em conversar com ela, já dei até um feedback inicial, assim, e pretendo buscá-la para fazer uma parceria, tanto porque ela tem conhecimento também de outras empresas, e isso pode me ajudar também, né? Legal. Perfeito. Só um minuto antes que os outros abordem o tema, a Raquel falou acerca de licitação. Eu não tenho um posicionamento consolidado acerca desse tema, mas precisaria de um estudo, uma análise melhor. Eu acredito que exista formas seguras e de acordo com a legislação para não ter esse gasto da burocracia com a licitação. A lei de licitações ela fala que, em alguns dispositivos dela, que serviços de notória especialização e serviços de especialização técnicas haveria uma inexigibilidade de licitação ou dispensa de licitação. Eu não sei falar de cor aqui quais são essas hipóteses e quais são esses institutos. No caso no nosso caso aqui, né, que a gente está falando de proteção de dados. Mas eu acho que vale a pena um estudo, uma análise, né, para verificar a viabilidade, verificar se não estaria incorrendo em um risco de improbidade administrativa,
mas talvez é possível essa análise e reconhecer uma dispensa de licitação ou justificar uma inexistência de licitação para fazer o procedimento ser mais célere. Beleza. João, depois você, Tavani. Calma, bem rapidinho aqui. Eu tinha visto essa reportagem do Migalhas, não foi nem nessa postagem. Eu não sei porquê, desde jovem eu lia jornal de trás para frente, li até o obituário, sempre li tudo. Eu não sei porque eu sempre li Jus, mesmo sem ser advogado, Migalhas, eu vejo uma notícia interessante nesses sites, eu sempre dou uma olhada. Não me pergunte por quê, mas eu tenho o hábito de olhar. E essa questão é um troço muito interessante, porque segurança da informação não é computadores gigantescos, um monte de funil fechando, de portas trancando, né? É papelzinho colado no computador, um monte de bobagem do dia a dia que as pessoas cometem, né? E não vi uma matéria importante sobre isso nas grandes mídias, que é um tema que poderia estar sendo debatido aí, nem que fosse nas TV por assinatura, não contém uns programas de debate, de temas específicos, né, uns programas temáticos. E a outra coisa sobre o protagonismo, eu sou da área de TI, né, do advogado. Quando eu fiz a pós de LGPD, foi exatamente para me ter uma relação de conhecer também como é que é enxergado isso pelo jurídico. E me chamou muita atenção na pós, que eu vi que realmente, que no início, quando a gente começou, Pedro, eu me lembro, pelo menos eu e Dante, a gente tinha muito esse negócio de, não, se não tiver TI, não tem jeito, se tiver advogado, não tem jeito, né? E hoje está sendo colocado exatamente que é multidisciplinar, é óbvio que é multidisciplinar, mas o protagonismo do advogado sim, maior, até porque tudo é resolvido, quando dá problema é resolvido por eles, não é pelo pessoal de TI, né? Então, ele tem o protagonismo, sim, o advogado tem. E uma coisa que eu aqui, me fugiu. Esse protagonismo não tem nenhuma influência. Ele tem um poder maior de decisão. Quando você está tentando, nós estamos tentando lá, tem que fazer determinados procedimentos, o camarada diz que não tem dinheiro, o camarada diz que não tem como, está em redução de custo. Então, o advogado fala assim, vai levar uma multa aí, não sei quantos mil. Aí o camarada corre. Ele tem um poder maior de persuasão, né, o advogado. Isso aí. E eu me relaciono muito bem com essa coisa aí. Aliás, se o advogado quiser pegar tudo na hora, só me dá a menor parte do serviço, estou indo. Né? E a outra coisa do serviço público, rapidinho. Do serviço público é muito mais complexo. A questão da licitação, também não entendo da licitação, mas quando eu participei algumas vezes, sempre quando falavam nesse termo inexigibilidade, de dispensa, né, por teóricos, saber notável, né? Também se dizia o seguinte, ele tinha que ser o único dominador daquele assunto. Você tem 20 que têm o domínio daquele tema, ele não precisa ganhar um negócio sozinho, né? Então, eu me lembro que tinha esse problema. E o órgão público tem uma outra questão. Recentemente, eu fui chamado num município pequeno, porque o prefeito, não importa o município, já tinha começado a dar um start no processo de LGPD no município. Porque levou uma chamada de alguém, só por isso também, estava chegando campanha. E me chamaram para ir lá. E aí, a primeira pergunta que eu fiz para o pessoal do TI foi sobre o comitê, se já estavam criando um comitê, em que pé que estava, já que estava falando e já estava fazendo. Né? E estava agarrado nisso aí, porque nenhum funcionário, inclusive o pessoal de TI do município, fala assim, eu não entro no comitê, eu não vou participar de nada disso. Nada, nem se me pagarem. Eu não quero participar disso. Isso dito pelo pessoal de TI e um outro pessoal que eu conheço de fiscalização, falei, João, bateram aqui na minha porta. Vou não, quero nem saber desse assunto. Então, quer dizer, mesmo que tenha sido uma jogada por obrigação ou por susto do prefeito ou da prefeita, o camarada esbarra no negócio ali na frente, no órgão público. Ele tem essa dificuldade também. Né? Mas eu acho que a tendência é isso caminhando aos pouquinhos, porque não tem jeito. Uma hora vai ter que pegar, nem que seja no tranco, igual o carro, bateria ruim. É isso. Antes da Vânia, eu já vou te passar, Vânia. Mas abaixa minha mão aí, eu não estou conseguindo abaixar. Tá bem, tranquilo. Não, já baixei. O que eu acho que o que nós podemos trabalhar
é uma consideração que a gente vem falando também muito. Nós falamos muito sobre isso, que é a CIPA, que é dentro das empresas acontece, e também o AVCB. São processos que acontecem que geram obrigações. Quando lá atrás pegou fogo aquela boate, a AVCB era tratado de forma nada oficiosa, né? Ele era simplesmente renegado, alguém tomava conta e colocava. Depois daquele incidente, que foi grave e que mereceu que as pessoas tomassem mais responsabilidade sobre o que acontece, hoje o AVCB se tornou algo importante e se você não tiver o AVCB, você não abre uma porta comercial. Ou, se você tiver aberto, você pode ser impedido de mantê-la. Né? Então, quer dizer, ele pode fechar pela falta do AVCB. Então, o que a gente está aqui tratando, e eu concordo com isso que o João falou, que eventualmente por falta de dinheiro as pessoas não querem fazer, mas quando se coloca que a lei gerou uma obrigação e sem aquela obrigação a responsabilidade se torna ainda maior, né? As pessoas com medo de ser preso, e isso acaba sendo um fato, pode ser que isso aconteça. Em alguns ambientes, a criticidade é menor, então tudo bem, mas na maioria dos ambientes, né? Então, inclusive, a gente está vendo na nossa cidade aqui, de Ubá, e provavelmente lá no sul também tem polo moveleiro, o tamanho que é o risco de incêndio em indústrias que mexem com madeira e com espuma. Então, a condição do risco justifica o AVCB ser criterioso, justifica a CIPA ter os EPIs de forma criteriosa, e eu estou colocando dessa forma porque eu acho que a gente pode conectar aquilo que a gente está falando com isso, né? Vânia. Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria reportar só a informação, tanto da Raquel quanto do Lucas, porque, assim, quando eu já era bacharel em Direito há muito tempo e não tinha OAB, porque eu sempre gostei de trabalhar no consultivo, entende? Não tenho pretensão de trabalhar no contencioso, mas a OAB daqui de Santarém, que é onde eu moro, me fez um convite de participar da Comissão de Proteção de Dados. E isso me animou, então eu seria só voluntária ou convidada, porque eu não tinha OAB. Aí eu estudei, em 2 meses eu passei na OAB para participar da comissão, que eu achava que era super importante. Nunca teve nenhuma reunião, como eu não sou responsável. Ninguém sabe do que trata, nunca teve um evento aqui na cidade. Então, essa questão da OAB estar representada nessa área, entende? São nos grandes centros, até mesmo em Belém, porque eu fui convidada por uma pessoa que faz parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados, entende? Até para fazer um movimento para ter palestras lá em Belém. Então, você vê que tem lugares que estão bem atuantes, com comissões que estão fazendo um trabalho de divulgação, entende? De conscientização, mas ainda os advogados mesmo, eles têm uma resistência. Apesar de ser uma coisa que está na lei, entende? Eles têm uma resistência. E quanto à questão da participação da área de tecnologia, que ela é fundamental, eu não vejo você fazer nada de proteção de dados se você não tiver de mão dada com eles. Não vai dar certo. Entende? E as pessoas têm que deixarem, sim, dessa questão da vaidade, porque um depende de outro e o resultado vai ser bom para todo mundo, para toda uma comunidade de estudante, entende? Do indivíduo, entende? Seja em que lugar ele esteja, se ele estiver inserido no trabalho, na sociedade, entende? Na área rural, é importante para todo mundo que utiliza serviços de governo, entende? Então, nós teríamos que sim dar os braços e todo mundo fazer isso acontecer, uma questão de uma cultura. É toda a dificuldade que a gente tem para plantar uma cultura, e isso é uma cultura, né? Que muitos já, eu acho que, não sei se vocês perceberam, a gente fica muito numa ciranda das pessoas, às vezes, se sentirem desestimulados, voltar um pouco para trás e depois de novo acender a chama, entende? Porque ainda tem isso, em empresas, em tudo. Aqui na empresa que eu trabalho, entende? A gente fez uma comissão e as pessoas, elas se negam a participar porque elas não querem se comprometer. Entende? E eu não quero só compromisso, eu gostaria de aprendizado. Nós tivemos uma empresa que fez a implantação aqui, tivemos vários problemas, e depois que o contrato terminou,
sem estar contente. Aí eu assumi como DPO, eu já era coordenadora do setor de LGPD, entende? E hoje a gente está recomeçando do zero, mas colocando como foco principal essa questão de criar uma cultura. Se eu não criar uma cultura na empresa, essa cultura onde a pessoa internalize a responsabilidade dele nessa área de proteção de dados, porque é importante para ele e o resultado é para todos, nenhuma empresa vai conseguir, vai ser só papel escrito para pessoas que não leem, para as pessoas que não entendem, entende? Então, a gente vai começar, eu estava ontem, porque agora me colocaram até na CIPA também, entende? Porque é uma área de muita importância, com dados sensíveis, até mesmo por conta do assédio que entrou agora na CIPA. Eu estava falando, nenhum trabalho dá certo na empresa se você não descer do salto, os chefes e tudo, entende? E você fazer junto com as pessoas que fazem a empresa. E eu acredito muito que essa área de proteção de dados, eu vejo aí o Pedro, o João, o Lucas, entende? As pessoas que estão desde o início desse grupo. E é uma luta árdua para fazer acontecer, para que as pessoas não desistam, para que venham outras pessoas com novas ideias, entende? E eu louvo muito o trabalho dessas pessoas que estão desde o início. Me afastei um pouco por causa de problemas de saúde na família, que eu ainda estou aí enfrentando. Mas para mim, eu fico entre não poder participar e uma dor no coração de ter as coisas que eu tenho, porque eu aprendo muito aqui. Entende? E para mim, o que eu penso da participação do OAB, da participação da comunidade, do compromisso nosso, é isso. Vânia, e isso que você colocou, eu acho que tem muito do propósito da comunidade. Primeiro, que a comunidade quis desmistificar o que era a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu acho que a gente aprendeu muito disso nesse percurso, né, de quase 3, ou já está para mais de 3 anos que a gente vem se reunindo. E quando a gente se propõe a fazer esse tipo de reunião, que está interagindo aqui, TI e juristas, significa que a gente está com esse sapato da humildade. A gente precisa desse sapato da humildade para falar, olha, a operação depende muito da TI, mas em cada vez que a gente vai fazer uma entrega, precisa de um contrato, precisa de um suporte do advogado. Se tiver um litígio, precisa dele como moderador. Então, essa condição que nós fomos criando, que é de contextualizar TI, jurista e administradores, ele faz parte do que a comunidade LGPD se propôs a fazer desde o início. Agora, a gente ainda está com esse protocolo, né? E eu estou feliz, né, de estar acompanhando a Raquel, que é um processo de mentoria, que a gente aprendeu muito com o laboratório que a gente promoveu, e a gente aprendeu por que a gente precisava mais de aprender do que quem estava lá praticando. E agora eu venho conversando, né, tanto a Raquel quanto a Andressa, que estão nesse protocolo, e mostrando que a gente pode não ter a necessidade de implementar a lei no grau máximo dela. A gente pode entregar uma adequação que seja parcial, desde que alguém lá dentro comece a fazer a gestão de contratos. Porque a gestão de contrato talvez seja um lugar que vai fazer a mudança de cultura. Porque se alguém olha para aquilo que foi desenhado, definido para acontecer, precisa de olhar para o modus operandi. Então, toda vez que for para o modus operandi, tem que recorrer ao contrato. E, às vezes, a gente passa desapercebido o que foi contratado por conta disso. Não tem um auditor fazendo isso de forma rotineira. Então, eu entendo que o nosso trabalho aqui na comunidade, tanto focado agora para instruir as pessoas para o primeiro cliente, né, para o primeiro contrato que elas vão fazer, mas instruir as empresas que elas precisam de ter um pouco mais. E não necessariamente falar que a gente vai fazer uma quebra de cultura, que é verdade que a gente não vai. E aí, João, eu vi que você levantou a mão aqui, mas eu queria falar disso, porque eu acho que toda vez que a gente toda vez que nós podemos enaltecer a comunidade,
tanto pelo trabalho que ela fez, quanto por essa condição de ser perene, né? Mesmo às vezes a gente dá um vale aqui, mas a gente vem de forma disciplinar toda quinta-feira, abrindo a discussão, e em alguns dias a gente traz coisas tão inéditas que podem provocar a nossa sociedade próxima, né? Porque falar de uma sociedade que envolve Facebook, Big Tech, país, é mais distante da gente. Mas falar de uma sociedade que envolve Conselho Tutelar, que está aqui do lado, eu acho que... E está do meu lado, como está do lado de todo mundo, né? No município sempre tem. Então, é importante. Pode abrir o seu microfone aí, João. Aberto. Para mim aqui está como aberto. Pode falar. Então, vamos lá. Só, até porque ele está quase terminando, eu vou aproveitar e encerrar minha participação. Falar, Pedrinho, que realmente, se a gente pegar, fizer um compilado do tempo que a gente vem discutindo não, né? Debatendo, estudando, né? com todo mundo aqui, a quantidade de caminhos que a gente foi trilhando, quantas rotas a gente pegou para um lado, voltou para... Né? E isso chama-se aprendizado, não tem jeito. Né? Então, começamos todos do zero, estamos tendo que aprender junto também. E com relação ao que a Vânia falou ali, negócio da OAB, eu acho que eu concordo com ela, porque no interior não tem não, aqui em Três Rios não tem não. Já comentei isso aqui várias vezes. A OAB não sabe nada sobre a LGPD, não fala sobre a LGPD. Quando chama alguém, não vai ninguém, os advogados locais também não vão. Sempre falei isso aqui, que só minha esposa que vai, até porque ela é mestre no tema. Né? Outra coisa que a Vânia falou, que eu concordo com ela, essa questão, a gente sempre, acho que todo mundo concorda, essa questão cultural é muito difícil, realmente, é uma parte que é difícil as pessoas enxergarem isso. E isso eu passei muito, quando eu desenvolvia sistema com mais frequência, principalmente em empresa grande, quando alguém de cima mandava fazer e vamos debater com o pessoal que vai usar o sistema. Não, vai fazer e pronto. Aí você faz. Lá embaixo ninguém quer usar aquilo porque ninguém concorda com o que o camarada falou. Então, essa sandália da humildade é muito importante. E isso sempre tem que partir de cima para baixo? Sim, tem que partir de cima. Mas já lá de cima já tem que vir com a sandalinha, porque senão lá embaixo vai encontrar resistência. Isso é fato, né? Por exemplo, eu estou trabalhando no projeto lá da região da Vânia, né? Estou até fazendo o sistema deles aqui, e é de uma startup. Ninguém sabe o que é LGPD. A gente está fazendo mentoria para o Sebrae, o pessoal do Sebrae que está dando mentoria, ninguém sabe o que é LGPD. Quando eu jogo, às vezes, uma pimentinha só para provocar, rapidamente o assunto sai, pega um barco daqueles lá da Amazônia e vai embora para outro tema. Ninguém quer debater isso. Então, eu estou tentando definir o sistema aqui, o que eu vou fazer, como é que eu vou já explicar isso, porque ninguém quer saber. É um troço assim absurdamente grande essa dificuldade que nós temos, né? que é cultural mesmo, não tem jeito, não adianta. Então, só para encerrar, essas considerações que eu queria fazer, e está sendo muito bom o tema, vamos ver mais um pouquinho de pessoal falando aí, que é muito importante todo mundo falar. Assim, a gente vai terminando, né? Porque agora já são 9h53 e é verdade, né? A gente tem que terminar às 10h. E esse tema foi muito rico, mas, de fato, eu acho que alguns temas que a gente lidou, e principalmente esse que a gente fala da sandália da humildade, ele trata de um tema que não só da gente integrar TI, RH, administradores e juristas, mas imaginar que, por exemplo, dentro das empresas, nem sempre os diretores e os gestores têm aquela vontade de falar o seguinte: olha, eu quero voltar para o caderno, porque se vocês estão querendo mandar no jeito de eu trabalhar. E o que não acontece, às vezes as pessoas não têm a argumentação necessária, mas imagina que se você tivesse no caderno, se você atenderia mais de 10 clientes por dia. E aí você tem um lugar que está atendendo 100 clientes por dia. Significa que a TI permitiu isso acontecer. Só que, se a TI não for tratada de forma profissional, pode ser que um boleto passe batido, sem ser cobrado, ou o boleto vai ser cobrado 2 vezes e aí vai ter um litígio com o cliente, vai ter um boleto falso. Então, tem um punhado de registros que a gente pode mitigar se a gente tiver uma TI eficiente.
e uma TI que esteja preocupada com a gestão de crise, com camadas de segurança, com antivírus, com a legalização de software, que até 10, 15 anos atrás era tratado apenas por conta da multa e as pessoas tinham medo. Hoje já não é mais isso, porque se você não tiver um sistema seguro, significa que você está mais vulnerável a ser atacado digitalmente. E assim, eu estou aqui também falando as mesmas falas do João, né? Estou aqui encerrando a minha participação e agradecendo a essa provocação que o Lucas trouxe, e dessa forma a gente teve hoje um debate que volta lá atrás nas condições que a gente entendeu que a comunidade Lei Geral de Proteção de Dados poderia trazer. E feliz que a gente passou por vários aprendizados e agora a gente está aí fortalecendo com a mentoria, e é um protocolo que eu acho importante, que vai capacitar tanto a gente que está fazendo essa parte de ser mentor, mas também quem está sendo mentorado. Acho que vai ser uma condição bem, bem legal e bem importante que a comunidade está amadurecendo. E assim estou agradecendo já a participação. Você quer contar um pouco, Raquel, o que você está achando dessa parte de estar com isso, se isso está sendo importante para você? Não, eu realmente estou me animando bastante com o tema, né? Como bem o Pedro sabe, eu estou no início, então eu tenho agora o meu primeiro cliente, então eu estou diante daqueles factuais ali. Estou fazendo por fases, e como foi falado aqui sobre a gestão de contratos, eu até estou pensando em utilizar essa fase ali como a posterior e alterar o meu cronograma ali e fazer uma proposta para essa gestão, porque lá eu sei que não tem capacidade para essa gestão ali. É interessante, até gostaria depois de verificar ali com o Pedro como é que a gente pode fazer dessa forma. Perfeito. Por que eu tenho colocado que a gestão de contrato? Eu, o Lucas e o Hugo, a gente também atua conjuntamente, e a gente percebeu que a falta de contrato que uma indústria tem, ela não tem contrato com os colaboradores e com terceiros, mas a gente entendeu também que uma empresa que tem 50 anos de operação, a gente querer também quebrar ela e falar o seguinte: olha, tem que ser feito engessado agora, colocar o contrato. Às vezes o cara não quer nem se posicionar para falar o seguinte: olha, eu não posso fazer um contrato com esse parceiro que já tem 20 anos que a gente tem um contrato e eu confio tanto nele que nós não vamos ter litígio. E talvez seja verdade isso que aconteça. Então a gente também tem que estar capaz de olhar para o cliente e falar o seguinte: olha, nós temos que ir adequando de acordo com o que o cliente aceita e que dá condições a ele. Raquel, estou voltando a palavra para você. Não, ali, rapidinho, né? Porque a gente já está no final, até já vou me encerrar aqui, eu já vou encerrar minha participação na sua última fala. Ali, com gestão contrato, eu percebo que eu pedi sobre contabilidade e tudo mais, e tem esse engessamento, porque não tem necessidade. O marketing também não queria, mas fez um outro contrato, não estava adequado ao que eu queria, devolvi. Então, a gestão, eu penso também sobre o pós, sobre essa gestão de mantê-lo uma manutenção, não só aquela periodicidade, entende? Mas essa manutenção de adequar os contratos àqueles novos que vão vindo. Então, eu já me manifestei que farei os contratos novos, né? Essa parte já está inclusa, mas essa gestão posterior, é isso que eu estava me referindo, né? Então, eu também encerro a participação agora, né? Então, uma boa manhã. Isso. Pessoal, obrigado. Obrigado aí pela interação aí durante esse bate-papo. E só manifestando uma ressalva com relação à fala do Pedro, e também para apoiar a Raquel, já que ela está vivendo esse desafio com os contratos, a realidade é que eu, enquanto advogado, eu sempre vou defender a necessidade de contratos. Se a empresa não quiser regularizar as relações dela, formalizar por meio de contrato, quem toma essa decisão por conta própria e risco é o gestor da empresa.
Eu, enquanto advogado, eu quero sempre que o contrato esteja formalizado. Ainda que a relação tenha 20, 30, 40, 50, 100 anos. É imprescindível o contrato. Depois, lá na frente, numa situação de litígio, aí é que a gente vai ver os efeitos da não formalização de uma relação por meio de um contrato. Aí é tarde. Aí é muito tarde. Verdade. Quer dizer, como gestor de risco, se a gente tem o conhecimento, a gente não pode guardar isso como segredo. Porque se a gente não posicionar o tamanho do risco, o cliente vai se sentir seguro. Uma vez que ele aceita correr o risco, ele aceitou correr o risco e a gente perdeu a responsabilidade, porque antes o conhecimento estava conosco e agora o conhecimento também está com o cliente e a decisão de fazer ou de não fazer tem que ser dele. Ele aceita correr o risco ou não. Mas aí eu concordo com o que o Lucas falou, eu acho que a gente precisa de ter esse posicionamento. Sobretudo, a gestão de contrato tem uma questão. A gente vai levantar muito mais fácil os processos se existirem os contratos, porque aí os propósitos vão estar lá, as conexões do CNPJ e CPF vão estar lá. Então, quer dizer, a gente vai entender melhor da empresa, que normalmente as pessoas não contam, né? Nem sob tortura elas falam tudo que elas precisam de dizer. A gente já sabe disso também. Mas assim, olha lá, 10:01, queria fechar aqui. Se alguém quiser falar aí, eu ainda seguro um pouquinho a gravação. Senão, eu vou só parar para que a gente faça uma foto. Só acrescentando, Pedrinho, que nós tivemos uma dificuldade, né, no processo, que ele não andava por conta dessa questão dos contratos, né? A gente insistindo e o cliente, poxa. Então, eu falei assim, olha, é importante, né, ter, mas já que uma decisão dele é uma relação contratual de anos, então a gente também não poderia ficar travando o cliente, nem ficar travado, né, por conta disso. Mas é que o Lucas falou, olha, passar a responsabilidade para eles, né, e alertá-los da necessidade dos contratos. Mas é complicado. Verdade, né? Verdade. Então, eu vou fechar aqui. Eu acho que é importante isso sim. Gravar, parar a gravação. Pessoas aqui não, porque a gente vai queimar uma ficha muito boa, né? Só para 3 pessoas. O conteúdo, Lucas, vai virando tema, né? Então, deixa eu só iniciar aqui, que a gente já começa.